A manhã começa de forma simples na casa dos irmãos. Aziz entrega algum dinheiro a Zeliha e pede que ela vá até a padaria comprar alguns pães e também aqueles pequenos queijos de que todos gostam. Ao ouvir a palavra queijo, as crianças imediatamente se animam. Pequenos momentos como aquele se tornaram preciosos para a família, que aprendeu a valorizar cada refeição depois de tantas dificuldades. Quando Zeliha abre a porta, encontra sacolas deixadas na porta e chama Aziz. Todos se aproximam curiosos. Eles logo suspeitam que o presente tenha sido deixado pelo tio de Yusuf, o homem que recentemente demonstrou preocupação e carinho por eles. Aziz, fiel ao seu orgulho e ao desejo de não depender da ajuda de ninguém, pensa em devolver tudo imediatamente. No entanto, antes que consiga tomar qualquer decisão, as crianças abrem um pacote e encontram biscoitos. Os olhos dos pequenos brilham de alegria. Eles imploram para que ela não devolva os presentes. Dizem que seria uma falta de educação rejeitar um gesto tão gentil de alguém que só quis ajudá-los. Tocada pela felicidade dos irmãos menores, Aziz acaba cedendo. Com um sorriso discreto, manda que levem tudo para dentro de casa, provocando comemorações e risadas entre as crianças. Enquanto isso, longe dali, uma situação perigosa está se desenrolando. Semo e seu amigo continuam tentando escapar dos homens que os perseguem. Para despistar os criminosos, eles seguem um plano improvisado, mudando constantemente de direção e tentando confundir quem está em seu encalço. A tensão aumenta a cada esquina. O medo é constante, pois eles sabem que os homens que os procuram não vão desistir facilmente. Ao mesmo tempo, uma descoberta preocupa Cevdet. Ao chegar ao seu estabelecimento, ele encontra a porta aberta e percebe que algo estranho aconteceu durante a noite. Um conhecido comenta que estranhou o local estar escuro e silencioso, e ao entrar, encontrou tudo revirado. A primeira suspeita é de roubo. O homem sugere chamar a polícia imediatamente. Porém, Cevdet parece ter outra teoria. Observando o local com atenção, ele afirma que não acredita que tenha sido um ladrão comum. Em vez disso, diz que sabe exatamente quem está por trás daquilo e garante que resolverá o problema por conta própria. Enquanto isso, a perseguição a Semo continua. O amigo que está ajudando os criminosos a procurá-los conduz pelas ruas da cidade. Durante o caminho, ele revela algo assustador. Cartazes e avisos sobre os irmãos foram espalhados por diversos lugares, e existe até mesmo uma recompensa para quem fornecer informações sobre o paradeiro deles. O menino demonstra medo daqueles homens e comenta que eles parecem extremamente perigosos, armados e capazes de qualquer coisa. Ao ouvir aquilo, Semo sente a revolta crescer dentro dele. Com os olhos cheios de dor, ele explica que nunca fez mal àqueles homens. Pelo contrário, foram eles que destruíram sua vida. Foram eles que tiraram seus pais dele e de seus irmãos. A lembrança daquela tragédia reacende toda a sua raiva. A situação se torna ainda mais delicada quando o garoto avisa que os criminosos estão muito próximos. Semo, tomado pela fúria, sai correndo. Poucos instantes depois, os perseguidores finalmente avistam Semo. A caçada chega ao auge. Um dos homens ordena que ninguém o perca de vista. A perseguição acelera pelas ruas, com todos correndo desesperadamente. Por alguns segundos, parece que Semo será capturado. Os criminosos acreditam que finalmente conseguiram alcançá-lo. Mas, no último instante, ele consegue escapar novamente pois Yusuf chega de moto e o ajuda. Quando percebem que perderam a oportunidade, os homens ficam furiosos. O líder explode de raiva ao descobrir que seu alvo escapou por muito pouco. A tranquilidade dos irmãos é destruída quando Semo surge desesperado. Seu pé está machucado e sua respiração acelerada denuncia o perigo que acabou de enfrentar. Aziz corre até ele assustada, querendo saber o que aconteceu. Semo revela que Yavuz e seus homens o encontraram. Ele conta que sua foto foi espalhada por toda a cidade e que existe uma recompensa para quem informar seu paradeiro. Apesar dos ferimentos, insiste que está bem, mas deixa claro que a situação é muito mais grave do que imaginavam. O medo se espalha rapidamente entre todos. Sem perder tempo, Aziz toma uma decisão impulsiva. Ela manda os irmãos juntarem suas coisas imediatamente porque acredita que precisam fugir de Istambul antes que sejam encontrados. As crianças ficam assustadas, sem entender exatamente o que está acontecendo. Nesse momento, Yusuf tenta impedir a fuga. Ele insiste para que todos se acalmem e conversem antes de tomar qualquer decisão. Diz que sair pelas ruas durante a madrugada, sem destino e sem recursos,
seria ainda mais perigoso. Mesmo assim, Aziz está convencida de que permanecer ali pode custar a vida de todos. Ao mesmo tempo, Yavuz é consumido pela obsessão. Ao descobrir que seus inimigos continuam escapando, sua raiva explode. Ele ordena que seus homens se preparem para uma guerra definitiva. Para ele, a situação já foi longe demais. De volta a casa, Yusuf finalmente consegue convencer Aziz a explicar toda a verdade. É então que ele descobre algo impressionante sobre a família. Eles revelam que seus pais fingiram a própria morte muitos anos antes. Durante 2 décadas, todos acreditaram que eles estavam mortos. Por causa disso, os irmãos cresceram sem documentos oficiais, sem identidade e praticamente invisíveis para o Estado. Eles não possuem nada que comprove quem são. Essa revelação explica por que não podem simplesmente procurar a polícia e pedir ajuda. Yusuf fica chocado ao entender a dimensão do problema. Aziz admite que seu maior medo não é apenas ser encontrada pelos inimigos, mas também perder os irmãos. Ela teme que as autoridades possam separá-los. Com lágrimas nos olhos, afirma que preferiria morrer a permitir que Fida, Samet, Baal e os outros fossem levados para longe dela. Pela primeira vez, Yusuf compreende completamente o peso que ela carrega nos ombros. Mesmo assim, ele se recusa a desistir. Diz que eles não estão sozinhos e que ainda existe uma alternativa. Então fala sobre seu tio, uma figura muito respeitada no bairro. Explica que, durante muitos anos, o homem foi conhecido por resolver os problemas de todos. Sua palavra ainda tem influência e respeito entre as pessoas da região. Yusuf acredita que, se alguém puder ajudá-los, é ele. Depois de muita insistência, Aziz aceita esperar até a manhã seguinte para conversar com ele. Yusuf faz uma promessa: se o tio não encontrar uma solução, ele mesmo ajudará os irmãos a ir para onde quiserem. Enquanto isso, Cevdet toma uma decisão própria. Convencido de que precisa descobrir mais sobre os acontecimentos recentes, ele liga para um conhecido e pede uma passagem urgente para Esparta. Sem dar muitas explicações, prepara sua viagem. Ao deixar o bairro, despede-se rapidamente dos comerciantes locais, que estranham sua pressa, mas desejam boa sorte. Na manhã seguinte, uma situação mais leve acontece entre Melis e Semo. A jovem encontra o rapaz e tenta conversar sobre matemática, lembrando que ele havia se oferecido para ajudá-la nos estudos. Melis parece procurar qualquer desculpa para ficar perto dele. No entanto, antes que a conversa avance, os irmãos interrompem um momento, lembrando que existem assuntos muito mais urgentes para resolver. Semo se despede rapidamente, deixando Melis frustrada com a interrupção. Antes de partir para encontrar o tio de Yusuf, Aziz tenta tranquilizar Yusuf. Ela garante que, independentemente do que aconteça, sua família pagará todas as dívidas que possui com ele. Yusuf, porém, não quer ouvir falar disso. Afirma que o dinheiro é o menor dos problemas e deixa claro que está disposto a ajudá-lo sem esperar nada em troca. Yusuf vai até a loja do tio com Aziz e os irmãos. Yusuf não encontra o tio e resolve ligar. Yusuf tenta convencer o tio Cevdet a ajudá-lo, mas recebe uma notícia preocupante: o homem precisará viajar para fora da cidade. Desesperado, Yusuf insiste que o assunto é urgente, enquanto Aziz e seus irmãos ficam cada vez mais angustiados sem saber para onde irão. Apesar da incerteza, Yusuf promete que o tio voltará e pede que todos confiem nele. Enquanto isso, Yavuz continua a perseguição implacável contra Aziz e seus irmãos. O grupo já não se sente seguro em lugar nenhum e teme ser encontrado a qualquer momento. Cevdet chega e Aziz explica toda a verdade sobre sua família. Ela revela que seus pais passaram anos escondidos de um homem perigoso que perseguia sua mãe e que, por isso, viveram isolados em uma floresta. Os irmãos cresceram longe da sociedade, sem documentos e sem uma vida normal. A emocionante história deixa Yusuf profundamente abalado. Pouco depois, acontece uma descoberta surpreendente. Durante a conversa, Cevdet percebe que conhece uma pessoa muito importante do passado da família de Aziz, Aslan. Ao ouvir os detalhes da história, ele finalmente entende quem são aquelas crianças e fica emocionado ao descobrir a ligação que possui com elas. Yusuf também fica chocado ao perceber que seu próprio tio era justamente o homem que poderia ajudá-los desde o início. Tomado pela emoção, Cevdet abraça os irmãos e promete que ninguém mais fará mal a eles. Com lágrimas nos olhos, ele garante que, dali em diante, eles não estarão mais sozinhos. As palavras do homem trazem esperança para Aziz, Sem, Fida, Zeliha e os demais irmãos,
que finalmente sentem que encontraram alguém disposto a protegê-los.